etapa da educação de jovens e adultos da EJA, da cidade de Picos. Estamos aqui então, graças a Deus, reunidos para mais uma videoaula com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, a partir do tópico A História que Meus Avós Contavam. O nosso livro está lá na página 170. O que acontece, pessoal? Como nós já abordamos, já em videoaulas anteriores, a história ela é construída a partir do relato de fatos. Consequentemente, fatos são coisas que realmente aconteceram num passado bem recente ou num passado há um bom tempo. Consequentemente, se realmente aconteceu, se é fato, é porque foi provado. E as provas, os vestígios que comprovam que esses fatos aconteceram, consequentemente construíram a história, se chamam fontes históricas. Como nós já sabemos, as fontes históricas, as provas, os vestígios que servem para construir a história são de 4 tipos. As fontes históricas escritas, as fontes históricas visuais, as fontes históricas orais e as fontes históricas da cultura material. Nesse tópico, então, nós vamos justamente abordar com mais riqueza de detalhe sobre as fontes históricas orais, como entrevista, como relatos de pessoas mais experientes, os nossos idosos, como lendas, cantigas, contos. Então, sim, pessoal, nós podemos dizer que os relatos, registros individuais da memória que retratam diferentes épocas, são sim uma importante fonte histórica oral, que serve sim para comprovar algo que aconteceu no passado e, consequentemente, construir a história. Portanto, a história que os nossos avós nos falam, os relatos que eles nos falam, sim, são fatos históricos. Portanto, sim, os seus relatos são fontes históricas, servem para a construção da história. Então, os nossos avós, os nossos idosos, eles têm uma longa vida, consequentemente, uma longa experiência de vida. Viram, conviveram, viveram muita coisa. E o que eles viram, ouviram, serve sim de relato, consequentemente, de fonte histórica. Importantíssimo, então. Tá certo, pessoal? E aí, para complementar então os relatos orais, as fontes históricas oral, como dos nossos idosos, vou mostrar para vocês um vídeo abrangendo um pouco mais sobre as fontes históricas orais. Vejamos o vídeo, pessoal. De boca a ouvido, a tradição oral. Os griots são habitantes de países da África Ocidental que transmitem os conhecimentos e as memórias da região por meio de histórias narradas, canções e poemas. A tradição oral é aquela que transmite de geração em geração os conhecimentos e a história de um povo ou lugar de boca a ouvido. Os griots são um dos representantes dessa tradição oral africana. No Brasil, alguns grupos e pessoas se esforçam para partilhar e preservar a tradição oral e ancestral, como é o caso da Associação Comunitária Grãos de Luz e Griot, cujo trabalho visa contar e mostrar um pouco de como é a ação do griot na comunidade. Quem sabe quem é o griot da comunidade é a própria comunidade. Então, quando a gente quer saber sobre uma erva, a importância de uma erva na saúde das pessoas, a gente vai aonde? A gente vai no mais velho, na mais velha, que guardou aquele saber. É aquela pessoa que faz os chazinhos, é aquela pessoa que sabe fazer o parto, por exemplo. Quando a gente precisa da história da comunidade, com quem é que a gente vai saber? Vai saber com o mais velho ou a mais velha da comunidade. Ali é o griot. A dona Judite faz parte da associação e é uma dessas pessoas que guardam os saberes e os fazeres da sua comunidade em Lençóis, na Bahia. Minha mãe que criou a gente tudo com remédio do mato. Foi. Eu aprendi depois que eu cresci, eu fui aprendendo mais alguma coisa, que eu era muito curiosa, tudo que eu via as pessoas fazendo e eu prestava atenção. Judite é uma benzedeira e curandeira da região, que aprendeu seus saberes por meio da observação dos fazeres da mãe e das pessoas em seus arredores. Agora, ela vai partilhar como confecciona e utiliza alguns xaropes naturais. Estava lavando
peguei as folhas, lavei, coloquei na panela, colocar no fogo. Ali depois que aquelas folhas cozinham, você tira, coa e coloca na panela de novo o caldo. Agora você coloca o mel. E ali coloca o xarope, tudo aquilo fica bem grossinho. Aí você tira o xarope, ali atura a vida toda. Você tem que fazer bem feito para não ficar ruim, porque se você deixar ele com muita água, mais água do que o mel, fica ruim. E ali mais mel do que a água, fica bom. O xarope é bom para gripe, é bom para bronquite, é bom para alguma dor que você sentir, infecção. A oralidade preserva importantes aspectos da cultura e da história das comunidades da região, mantendo viva essa forma de transmitir conhecimento. Quando você precisar de um saber na sua comunidade, pense quem é que guarda aquele saber, quem é que conta a história, ou que canta cantigas e, através disso, transmite esses saberes que são ancestrais, que vêm de pai para filho, de mãe para filha, de filho para neto, e assim vai passando de geração a geração. E você, conhece alguém que preserva os saberes da sua comunidade? Partilhe com seus colegas. Importantíssimo vídeo, né? Ampliando o conhecimento sobre a oralidade, sobre a fonte histórica oral. Pessoal, na nossa página 171 tem aí esse tópico, os guardiões da memória. Pessoal, ninguém melhor para guardar a memória, ou seja, conhecer muitas histórias, experiências do passado do que os nossos idosos. Sim, os nossos idosos são os nossos verdadeiros guardiões da memória, pessoal. São bastante importantes porque é através de sua vivência passada, de suas experiências passadas, que eles então podem nos transmitir esses conhecimentos através da oralidade. E tudo isso que eu estou falando e que o livro nos traz foi aí confirmado agora por esse vídeo, onde a gente acabou de ver que justamente os guardiões, os idosos, através da oralidade, eles transmitem esses saberes e técnicas dos mais antigos. E aí, pessoal, além dos idosos serem esses importantes guardiões da memória, eles também são responsáveis por ajudar, né, a transmitir os ensinamentos e costumes da sociedade que participaram e que ainda continuam participando. Então é muito importante, pessoal, nós compreendermos também, além do ponto de vista histórico, também do ponto de vista cidadão, ou seja, os nossos idosos, sim, devem ser respeitados, porque são importantes, sim, fontes históricas e também são pessoas importantíssimas, experientes, que podem nos ensinar muitas coisas em vários campos. Então, pessoal, que a gente saiba que, sim, as fontes históricas, como eu falei, podem ser de 4 tipos. Olha aí, fontes históricas escritas, por exemplo, uma Bíblia, documentos, tá certo? Leis, diários. Também tem as fontes históricas visuais, como fotos, como imagens, cartões postais. As fontes históricas da cultura material, como um gibão de couro, uma bota, como o chimarrão, o frevo. Ou seja, pessoal, são importantes fontes históricas, mas o que a gente aprendeu hoje foi conhecer um pouco mais sobre a fonte histórica oral, principalmente os relatos, os dizeres dos nossos idosos, importantíssimos para marcar, sim, a construção, consolidação da nossa história. Então, além deles serem importantes fontes históricas, por suas experiências vividas, tidas, eles também, como eu disse, são responsáveis por ajudar a transmitir ensinamentos e costumes daquela comunidade que ele vive, que ele participa. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos finalizando aqui a nossa videoaula, tá certo, pessoal? Mais uma videoaula. E aí eu desejo a vocês bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.